Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Galera, na aula anterior a gente falou aqui sobre correlacionamento de eventos, né? Vamos estar aqui. Vamos falar agora sobre descobertas, né? Regras de descobertas. Mas essas regras de descobertas não estão associadas ao template. Ela está associada à regra de descoberta de uma rede. Então, quando a gente precisa fazer um scan na rede, né, principalmente em redes grandes, para a gente validar quais são os ativos que estão na rede, estão cadastrados nos ABICs ou não, a gente pode criar essa regra para automatizar algumas ações ou até observar, né? Entrando no conceito de observabilidade, observar toda a rede e o que temos na nossa rede, na nossa infra, que não temos nos ABICs, que não está sendo monitorada. Ou até mesmo a gente pode criar uma ação de automatizar o que for entrar na rede para autocadastrar aqui no nosso ambiente. Beleza? Então temos aqui esse padrão, vou criar uma nova, tá? Temos aqui o nome, o status, eu vou colocar aqui ativo para filtrar, não temos nenhum, inativo, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Beleza? Aqui não temos muitas opções. Aí temos aqui o nome, intervalo de IP, o intervalo de IP é a rede que você vai fazer o scan, se está associado a um proxy ou não, qual é o intervalo, as checagens que vai ser feita e qual é o status. Vamos criar uma aqui. Descobre toda a rede. Então aqui a gente vai fazer seguindo uma lógica. Primeira regra, descobre hosts, vou botar ativos, né? Ativos de toda a rede X. Então, qual é a minha rede X? Deixa eu pegar aqui, abrir o CMD. Vou ver a minha rede X aqui. Ó. Como é que tá aqui? 192.168.1. Beleza. 1. E aqui ela vai do IP1, ó, do IP1 ao IP254. Vai toda nessa rede. Ou simplesmente poderia botar aqui qual é a barragem da rede, barra 24. Poderia seguir nessa linha também, tá? Não tem problema nenhum. O intervalo de atualização, a cada 1 hora ele faz esse scan, mas no caso aqui, vou colocar 1 minuto só para a gente, né, seguir mais rápido aqui, vocês verem esse exemplo. Máximos de contagem de checagem, ilimitados, customizados ou 1. Ilimitado ou customizado. Então a gente pode colocar aqui quantas checagens ele vai fazer. Vou colocar aqui 3. 3 checagens. Qual o tipo de checagem que a gente vai fazer? A gente vai dar um ping, a gente quer descobrir se está ativo ou não na nossa rede. E vamos marcar aqui, alô de redirecionar. Ou não. Vamos lá, só ping por enquanto. Para a gente não fugir aqui do nosso conceito. Critério único do dispositivo, endereço IP. O que ele vai trazer? Ele vai trazer o nome DNS ou IP. Nome DNS. Nome visível, nome do host, né? Que ele vai trazer. Nome DNS ou IP. Então a gente pode selecionar aqui como é que a gente vai ver isso. Então isso tem que seguir o acordo, né? De acordo com a configuração que você faz. No caso aqui a gente cadastra os hosts pelo nome. Então assim, nome do host e o nome visível, o nome do host. Então essa configuração aqui para a gente já nos atende. Nesse exemplo aqui. Beleza? Então, a cada 1 minuto, ele vai fazer o scan na rede, onde está os ABICs. Vou só editar aqui que vai ser a rede 0/24. Essa é a rede que ele vai fazer. O scan. Que você pode colocar outro nome, outra coisa. Rede de servidor, rede da matriz tal, rede do andar tal. Isso vai seguir de acordo com a sua metodologia aí, da sua configuração ou até mesmo a estrutura da sua infraestrutura de redes, da sua disponibilidade de IPs. Então dá para fazer de várias formas. Beleza? Na minha rede aqui só tem essa faixa, é um /24. Então aqui a gente vai usar esse exemplo aqui. Deixa eu limpar aqui, ele vai aparecer todas que estão criadas, né? Criamos aqui, ó, a primeira regra ele vai descobrir tudo. E depois, de acordo com o que ele for descobrindo, a gente pode ir criando outras regras.
Primeiro passo é você observar o que que tem, beleza? Então deixa eu abrir aqui, ó. Cadê? Monitoramento, descobertas. Aqui, Data Collections, descoberta. Beleza. Então aqui vai ser o que ele vai descobrir. Vamos selecionar aqui, ó, a rede que a gente está usando. Então, na medida que ele vai descobrindo, ele vai trazendo aqui para a gente os hosts que estão nessa rede. Então aqui a gente vai deixar ele rodando aí um tempinho para poder ele trazer essas informações para a gente do que ele está descobrindo ou não. Então beleza, galera, vamos aguardar alguns minutinhos aqui, né? Deixa eu ver se passou um minuto. Vamos dar uma olhada aqui, já passou, ó. Já pesquisou aqui. Então ele trouxe aqui pra gente, ó, o nosso roteador. Trouxe aqui o meu celular, meu outro celular. Trouxe aqui o computador, host monitorado. Então ele vai informando aqui se o host está monitorado ou não. E aqui temos outro host que ele achou aqui na nossa rede. Então, a princípio, a primeira a gente tem que descobrir as nossas redes. Vou cadastrar esse host aqui só para vocês terem uma ideia, né, do que acontece aqui quando a gente vai descobrindo os hosts e vai colocando aqui. Eu vou deixar o mesmo IP, não tem problema não. Então aqui ele vai trazendo, vai descobrindo. Ó, esse celular já está, não descobriu mais, parou de responder. E assim vai, galera. Então, aqui, a primeira regra que a gente cria é uma regra para ele descobrir uma rede. Então, na medida que ele vai descobrindo a rede, a gente vai cadastrando aqui, ó. Ou a gente cria uma ação para ele fazer essa autocadastro dos hosts. Pode facilitar também a sua vida aí. Tá? Mas nesse primeiro momento, a gente tem que observar a rede e ver o que que tem lá na nossa rede de ativos para a gente estar aí cadastrando. Aqui ele mostra, né, o uptime, downtime e o tempo de resposta. Quanto tempo ele estava respondendo aqui a ping. Deixa eu dar uma olhada no host. Então é isso, galera. A descoberta de rede é uma opção muito importante também, muito utilizada aí para você poder ter uma ideia, né? Principalmente numa rede grande, do que você tem ou não cadastrado aqui, sendo monitorado na sua rede ou não. Então fica aí a dica para vocês, caso vocês queiram utilizar essa opção aqui, que é muito importante, tá? Para regras de descoberta de uma rede. Beleza? Então aqui a gente fechou. A gente viu como criar, qual é a funcionalidade, né, da regra de descoberta de rede. E vamos seguindo aí para uma próxima aula.